Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Vocês já conhecem o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então acesse www.radioboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e conheça mais sobre a Fundação André Luiz. E para conhecer mais sobre os livros psicografados pelo médium e psicólogo Jairo Avelar, acesse o site da editora Itapuã, www.itapuãeditora.com.br ou pelo telefone, código da operadora 31 3357 6550, 3357 6550. Vamos agora para a segunda parte da palestra sobre a visão espírita, sobre o superego, o ego e o id. Aí alguém poderia me perguntar assim, Jairo, mas se você não concorda por quê? E eu digo assim, eu me baseio em Emmanuel nesta questão, quando ele diz assim, o esquecimento é quase que um perdão divino, se Deus assim o pudesse perdoar. Então o esquecimento, ele é quase que um perdão de Deus. Porque pensa bem, vamos dizer, tem lá a Maria Luísa lá, não é, deitada lá do lado da mãe, dormindo, coitadinha, está lá, não é? Pensa bem, se essa mãe soubesse quem que é aquela pequena. Ela ia pensar assim, que é isso? Isso já me roubou esse pai uma vez, vai me roubar a segunda vez. Eu tenho que tirar essa pequena da minha vida. Isso, não é? Por quê? À medida que nós vamos conhecendo esses inimigos do passado, a coisa... Inimigos não, esses contrários do passado, não é? Então, a gente vai, não é? Então, a bênção é o esquecimento. Ninguém lembra de ninguém. Nós estamos aqui numa atividade espírita, não é? Nós estamos aqui nessa atividade, numa casa onde nós somos amigos, nos conhecemos aqui, nós olhamos às vezes um por outro e falamos assim, engraçado, parece que eu lembro do Raimundo. Gente, o Raimundo não é uma pessoa estranha para mim. Parece, que bom que parece. Porque já pensou se eu lembrar do Raimundo? Aquela pessoa que andava surrupiando bens e haveres lá em Paris, dizimando todo mundo, levando tudo de todo mundo e mercadejando com as coisas. Aí eu penso assim, graças a Deus que eu não lembro dele assim, e graças a Deus que ele hoje está na campanha do quilo, devolvendo tudo aos outros, na assistência social, devolvendo tudo, não é? Então, na realidade, esse esquecimento é uma bênção, não é? Existem profissionais que acham que a regressão é muito importante, isso e aquilo. Olha, não discuto, não abro polêmica, cada um tem uma visão sobre a coisa, não é? Respeito aqueles que pensam como eu, como respeito aqueles que acham que deve ser, que, não é? Eu, pessoalmente, procuro caminhar na minha rota. Oi? Bom, vamos explorar agora o tal do Emmanuel, doutrina espírita. Diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. Emmanuel, então, compara a mente a um espelho. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surgem entre as ilusões que... Parece até poético, não é? Entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, quais são a função do espelho? O espelho
no primeiro momento, qual que é a função dele? Captar. Não é isso? Todo espelho capta as imagens, não é assim? Todos os espelhos captam a imagem. Quando o espelho capta a imagem, no momento seguinte, este espelho tem a função de refletir. Ou não é? Tem a função de refletir. Agora, existem vários tipos de espelho, ou não existe? O côncavo, o convexo, o de cristal puro, não é isso? O de cristal puro. Qual mais que existe? O espelho embaçado ou não existe? Qual mais espelho que existe? Um espelho embaçado. Ah, mas já está aqui. Tem aquele espelho que os carros usam, o retrovisor, ou não tem? Então, quando Emmanuel está dizendo que a mente é o espelho da vida em toda parte, é porque em toda parte nós estamos captando e refletindo alguma coisa. Então, vocês falam aí, eu capto, reflito, jogo imagens para vocês, eu jogo imagens, vocês captam, refletem para mim, nós não estamos fazendo um jogo assim? Agora, existem os espelhos côncavos. Não é assim? O que os espelhos côncavos fazem? Eles diminuem a imagem ou não diminuem? E tem pessoas que o espelho mental dela é totalmente côncavo. Você diz a ela assim, fulana, você está tão bem. E ela fala assim, mas estou com uma dor no peito hoje. Não é? Você fala assim, mas olha, você, não é? Você está, olha, o dia está lindo. Ele olha, não vê uma nuvem, mas ele fala assim, pode chover. Pode chover. É o espelho pessimista, não é? Está sempre diminuindo tudo, está sempre... Mas existem também os espelhos convexos, que são os espelhos que aumentam. Então a pessoa ouve uma freada lá na Pedro II, quando ela chega aqui e encontra com 2, 3 pessoas, ela fala assim, nossa, mas teve um atropelamento na Pedro II. Gente, como tem pessoas assim, não é? Tem pessoas que você ouve, você divide por 10, não é? Tira a prova dos 9, tira a metade, para ficar próximo da realidade, não é? Porque ela chega, ela lê uma notícia ou pensa alguma coisa e ela fala assim, nossa senhora, o negócio está feio, e ela aumenta tudo. Não é? São os espelhos convexos. Mas também tem as mentes que são de cristal puro. São aquelas que captam com realidade, refratem, né? Refletem com realidade. Então são mentes puras mesmo. Tem as mentes embaçadas ou não tem? Tem. Tem aquelas mentes que você fala com elas assim, olha, fora da caridade não há salvação. E elas pensam, falam, pode ser, mas não pode também. Né? Não conseguem refletir o que ouviram. Mas tem também as mentes que são iguais aos espelhos retrovisor. Não é? Elas só pensam, o retrovisor não é o que o motorista usa para olhar para trás? São as mentes que só pensam no passado, ou não é? Mas o espelho retrovisor é aquele espelho que muitas vezes você fala assim, fulano, mas
Você tem que ter gana, tem que avançar, faz o pré-vestibular, faz isso, luta para isso, para aquilo. Aí a pessoa fala assim, mas em 1950 as coisas não eram assim. Não é? E aí a pessoa chega no shopping, né, aquela maravilha, né, tudo luz, tudo vitéia, fala assim, mas antigamente que era bom, a gente descia para Caetés para fazer compra, né? No meu tempo, né? No meu tempo. Oi? Entra no cristal puro. Ele é um espelho que reflete com tranquilidade, né? Então, são pessoas que só olham pelo retrovisor. É comum as mulheres virarem para os seus maridos e falar assim, bem, você já não me ama mais como antes. Isso é um retrovisor puro. Ninguém dá conta de um negócio desse, não é? Justamente. Antigamente você era tão diferente, era mesmo. Antigamente ele tinha barriguinha de tanquinho, todo, né? Agora casou, foi passando os dias, a barriguinha vai, as perninhas finas, coitado, nem equilibrando. Claro que o caboclo é diferente, ou não é? Claro, não é? Claro que é diferente. Então, bem, você não me ama mais. Eu, de vez em quando, escuto a pessoa falar comigo assim, você não é mais o mesmo. Antigamente, você me mandava uma mensagem todo dia. Ora, a fase de conquista é assim mesmo, a mensagem. Mensagem. Ué, conquistado, não é? Você corta a mensagem 90% para baixar custo do namoro. Realmente, não é? E assim é a vida. E as pessoas querem que as coisas sejam internamente a mesma coisa, não é? Você vai fazer uma palestra numa cidade, aí passa 4 anos, 5 anos, eles te convidam outra vez. As pessoas olham para você e falam assim, mas seu cabelo está tão branco. Uai, não, tinha que continuar preto. Eu acho que o cabelo de preto ele vai para branco, e não de branco vai para preto. Uai, com as mulheres é diferente, não é? Não é, Antônio? Com as mulheres é diferente. Você olha aqui, ó, não tem uma de cabelo branco, ó. Aqui. Cabelo branco aqui é eu, Antônio Carlos, o nosso amigo ali, Nelton, Raimundo. Agora, olha se tem uma mulher de cabelo branco aqui. Aqui. Mas isso foi um descuido. É assumido mesmo? Oi. O seu é original. Uai, quem sou eu para falar que não é? Quem sou eu? É original. Essa é a... Grisalha não... Olha, é bem resolvido nisso. E você olha, e é até bonito, não é? Você olha assim, ó, é até bonito. É um amarelo canário, não é? Um verde goiaba, não é? Um azul acobreado, não é? Aí você olha, é uma maravilha. Agora, o nosso amigo Antônio Carlos, Nelton, vamos brincar que nós não acreditamos, hein? Cabelo branco você pode ter cedo. Não. Cabelo branco? Não. Esses cabelos brancos meus, eles são produtos da profissão. Eles são produtos da profissão. Não é da idade, não. Não é da idade, não. Bom, mas isso vai mudar, viu, Nelton? Diz que estão inventando um Greci para homem, que é um negócio fabuloso.
confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-lo como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento nos permite operar. Ora, então Emmanuel, ele está dizendo que isso aqui, ele está classificando como sendo o campo da consciência. Então, nós estamos aqui aptos já, não só eu, mas todos nós que estamos aqui nesse trabalho, acompanhando lá o desenrolar do Freud, nós já estamos aptos a analisar essa frase de Emmanuel. Quando Emmanuel diz o campo da consciência desperta, ele não está dizendo, ele não está se referindo ao todo do aparelho psíquico, como Freud. Ele não está se remetendo ao todo do aparelho psíquico, como Freud o fez. Mas ele está falando que é um campo aonde se encontra a consciência. Nós não falamos, Freud não falou lá atrás, que a consciência é o campo central do ego. Não foi isso que nós vivemos lá atrás? Não é? Então, Emmanuel, ele está se referindo a esse espelho, a uma faixa localizada no nosso ego. Ou seja, faixa que ele nomeia como campo da consciência desperta. Olha como que as coisas ficam mais fáceis. Não é? Emmanuel, ele está se referindo ali a uma área do ego, ou seja, a área da consciência. Aonde está inserida a lei divina? Pergunta Kardec, responde os espíritos, na consciência. E Emmanuel se remete, campo da consciência desperta. Se existe um campo desperto, existe o campo que ainda dorme ou não existe? Não é? Então, Emmanuel está se dirigindo ao campo que está desperto. Desperto. É aquela parcela do meio ali, não é? Quando nós falamos, tão lembrado quando nós trouxemos aquele caso da menina que foi pular o carnaval, aquele negócio todo, aquilo se operou no campo da consciência, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações. Ora, então Emmanuel está dizendo que o coração, Emmanuel está dizendo lá, reconhecemos que o coração lhe é a face, não é? Então o coração, ele está aqui, ó. Ele é toda essa face. Agora, o cérebro, né? E que o cérebro é o centro das suas ondulações. Então, aqui está a face, aqui está o cérebro. Então, quando nós falamos de coração, e quando nós falamos de cérebro, Emmanuel está nos julgando nesse campo de consciência desperta, nas áreas do coração, em respeito ao sentimento. E o cérebro, em respeito à razão. Então, razão e sentimento não estão em outras áreas. Elas estão no campo da consciência desperta. Até mesmo que para que você tenha sentimento ou que para que você tenha razão, você tem que ter consciência de. Não é? Todo sentimento é sentimento de alguma coisa. Toda razão é razão de alguma coisa. Toda consciência é consciência de alguma coisa. É isso aí, amigos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Tomara que você tenha gostado. Nas livrarias você encontra toda a obra da editora Itapuã. Fica aqui o nosso destaque para a obra Depressão e Mediunidade, a terapêutica espírita e a ciência humana, juntas e despidas de ideias preconcebidas.
muito podem realizar em prol da saúde do ser. E o Espiritismo tem como oferecer prestimosa colaboração subsidiariamente à medicina. Fica aqui o nosso abraço, uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Na nossa série de programas de férias, nós iremos repassar as palestras preferidas do médium e psicólogo Jairo Avelar, que foram gravadas no Seminário de Carnaval e que teve o tema A Visão Espírita sobre o Superego, o Ego e o Id. Então, fique agora com o nosso programa de férias, com Jairo Avelar. Conheci uma outra pessoa, fez parte das minhas experiências. Esta pessoa, ela estava numa posição assim, de separar do marido, e as coisas estavam muito difíceis. Por quê? Porque quando ela via alguns raios, algumas coisas assim, quando o tempo fechava, presta atenção, quando o tempo fechava, essa pessoa, ela começava a ficar desesperada. E se começasse a relampear, não é, a trovejar, essa pessoa, estivesse aonde estivesse, ela arrumava os meninos, colocava coberta em cima deles, podia ser qualquer hora do dia ou da noite, ela colocava as cobertas em cima dos meninos e saía aqueles fantasmas pelo meio da rua para ir para a casa dos pais. Não é porque o marido trabalhava nesses negócios de processamento de dados, esses negócios à noite. Por exemplo, se isso ocorresse à noite, eles andavam a distância boa, mas ia para a casa dos pais por causa do medo. Eu tenho medo, você tem alguns medos, né? Você tem medo, nós temos medo, né? Mas esse era o medo exacerbado. E esta pessoa, interessante, ela era diferente de todos os irmãos, ela não tinha uma aparência brasileira mesmo, ela tinha uma aparência ocidental, oriental, uma aparência diferente dos irmãos e de tudo. Bom, então fomos trabalhando com esta pessoa, mas o avanço era muito difícil. Por quê? Sempre acontecia as chuvas, e vinham os relâmpagos, e vinham as recaídas, ela se fortalecia um pouquinho, mas recaía em seguida, se fortalecia um pouquinho, mas recaía em seguida, mas nós trabalhando, e nós notamos que começou a ocorrer sonhos que ela me dizia assim, engraçado, eu sonhei alguma coisa que eu não lembro, mas toda vez que eu sonho estas coisas, eu acordo mal-humorado, eu acordo medrosa, acordo instável mesmo. Então, esse sonho é importante, ou não é? Esse sonho é importante. Estes sonhos que nós vimos aí, estes sonhos cuja lembrança nós não recapitulamos, são sonhos que muitas vezes vêm lá destas regiões do id, de alguns abscessos traumáticos que vão se instalando por ali. Ou seja, são de regiões profundas. Aí ela começou a falar comigo assim, engraçado que na hora eu ainda lembro alguma coisinha, depois eu esqueço tudo. Então eu pensei, combinei com ela assim muito incisivamente, e nós abrimos uma caderneta de sonho. Já ouviu falar nisso? Caderneta de sonho. Tem caderneta de armazém, de açougue, não é? Não, nós abrimos uma caderneta de sonho. A caderneta de sonho era para quê? Ela, de madrugada lá, a hora que fosse, ela acabava de sonhar, quando ela acordava, que o pensamento ainda estava vivo, ela virava de lado e anotava aquele sonho. Aí ela dormia, ela acordava sem lembrar, mas ela lia a caderneta, não é? E aquilo estava preso ali
anotações. Deu para entender por que a caderneta de sonho? Então, nessa caderneta de sonho eram duas, eu ficava com uma, igual açougue mesmo, igual o armazém, né? O dono fica com uma, a pessoa com outra, né? E vai se anotando ali. Então, ela trazia a caderneta do sonho para mim, levava que estava comigo, trazia que estava com ela, levava que estava comigo, e nós fomos ajeitando a caderneta de sonho. Aí eu passei a notar o seguinte: o sonho é uma coisa interessante. O sonho, geralmente, esses sonhos que emergem nessas instâncias, eles são iguais a um quebra-cabeça. Mas é como se fosse um quebra-cabeça assim, de 200 peças, mas que eu te desse 500. Além de você ter que montar as 200, você tem que tirar as 300 inservíveis. Entenderam? A grande dificuldade é você pensar o que é servível e o que não é servível. E aí, nós fomos avançando na caderneta e eu passei a tirar, assim, tudo que se referia à sogra, ao cachorro, ao marido, a dinheiro, não é? Tudo que se referia a isso, eu tirava da caderneta, porque eu sabia que esta parte dos sonhos não vinha aqui, mas vinha daqui. Entenderam, gente? E eu não estava interessado nisso aqui, no ego, mas eu estava interessado no material que emergia do id, nesses raríssimos momentos, nesses materiais. E aí, resumindo assim, quase 2 anos e tanto de contato, não é? Resumindo, era a seguinte história. Eu comecei a perceber que ela não tinha medo da chuva, a primeira coisa que nós percebemos, o medo não era da chuva. Depois percebi que ela não tinha medo do estrondo, quando dá o relâmpago, não dá aquele estrondo, ela não tinha medo do estrondo. Aí eu passei a perceber que ela tinha medo da faísca. Entenderam? Medo da faísca. Mas não era bem o medo da faísca, era o medo da claridade. Quando dá um relâmpago bem relampeado, não dá aquela claridade? Então eu passei a observar que ela tinha medo daquela claridade que dava. Fui montando o quebra-cabeça, até que um dia, eu sempre conversava com ela sobre o quebra-cabeça, que é para facilitar as lembranças dela e essa partida para o inconsciente. Até que um dia nós montamos mais ou menos a peça inteira. Por quê? Olha como que era o sonho. Ela sonhava, olha, o que causava essa celeuma toda? É porque ela sonhava se arrastando numa sala, tipo uma sala, não é? Só que quando ela arrastava, as carnes dela saíam assim, ó. E ela sentia os dedos, o dedo é como se ela fizesse assim, ó. Para arrastar. Então é como se esses 2 dedos saíssem assim, ó. Entendeu? Como se os 2 dedos saíssem. Mas ela olhava e ficava apavorada porque as carnes, ela, no forçar, as carnes saíam. E ela olhava fixamente lá na frente, aonde tinha alguma coisa assim, em pé, com 2 balaios, meio balaios no meio, assim, ó, que fica mais ou menos, sabe assim, um varal aqui assim, os balaios ficam aqui assim, e o balaio fica ali, meio seguro, né? Eu falei, aí nós chegamos ao nó traumático que estava no inconsciente. O que aconteceu? Esta pessoa, veja bem, gente, ela desencarnou em Hiroshima ou Nagasaki. Entendeu? Hiroshima ou Nagasaki. Ou seja, esta pessoa, ela desencarnou nas explosões de uma bomba atômica.
O que provoca a radioatividade? Não é assim o cozinhamento imediato, né? Certo? Só que ela ainda, pelos cálculos que nós fizemos, ela deve ter sobrevivido, no máximo, 2 minutos. Foi o bastante para causar. Entenderam? Ela sobreviveu no máximo 2 minutos. No máximo. E por que ela se arrastava? Ela se arrastava porque no Japão é comum nas casas, não é? Ter assim é como se fosse assim um cano com um negócio passado assim, né? E o berço das crianças, vamos dizer assim, aquele balaio das crianças ficam ali, né? E ele fica mais ou menos assim, ó. Ele é um lugar de ninar as crianças automático, ele fica. Então a criança, entendeu? Então, aí nós vamos pensar assim, era o desespero de uma mãe querendo chegar até os filhos, e que ficou aqui, e que provocava toda aquela celeuma, né, todo aquele problema de hoje, na medida em que isso vazava ao consciente, não é? Na medida em que isso vazava ao consciente, e o consciente, não é? Aliás, desculpem, na medida em que isso vazava ao ego, e na realidade, como não existia uma referência, isso provocava aqui, não é? Um certo desespero melancólico, né? Uma melancolia. Então, a cada sonho que ela tinha, ela revivia todo o desespero daqueles 2 minutos. Porque vamos pensar assim, ó, é como se nós estivéssemos aqui, não tem nada, o céu está limpo, pá, de repente desce um grande clarão, é o motivo do raio. É o motivo do raio. E aí, no momento em que ela conseguiu jogar este material todo para fora, não é? E que ela, então, levou ao ego a normalidade dos acontecimentos e que ela concebeu que aquilo se tratava de flashes da vida passada, não é? Ela, então, nunca mais saiu correndo de casa com os meninos pela madrugada. Além do mais, não viveu mais esse desespero. Então, isso é o porquê que o Godric diz o seguinte, que nós não vivemos, nós somos vividos, porque, na realidade, nós vivemos o nosso passado. Nós vivemos o nosso passado. Não é? Por isso que, inexplicavelmente, nós temos vários dias e dias nas nossas vidas que nós somos achacados por uma tristeza, por uma raiva, ou por uma melancolia, ou por uma sensação desagradável que nós não sabemos explicar o porquê. Mas essa explicação, ela está aqui. Quando nós trazemos a nós o estudo do Evangelho, a leitura de livros sadios, de histórias sadias, de coisas boas, não é, que vão reforçando as áreas da nossa crítica, esse ajuizamento no superego, nós automaticamente, esse material, ele vai favorecendo não só o campo do ego, como o campo do id. Não é? Ontem terminamos quase o nosso trabalho aqui, falando sobre a questão da neurolinguística. Não é? Nós não vencemos determinados desafios buscando o lado ruim das coisas ou o lado mal das coisas. Não é? Para que nós vençamos alguns dos problemas, a neurolinguística é extremamente eficiente, na medida em que nós vamos colocando na pauta das nossas vidas
âncoras que servem para que nós não nos mantenhamos fixados em determinados erros de ontem. Então, nós vamos elegendo âncoras, e vamos nos libertando de muita coisa, de muito mal. E são âncoras, né? Uma âncorazinha que ninguém percebe, né? Mas é uma âncora. A maioria dos fumantes, quando param de fumar, começam a chupar balas house. Não é assim? Né? Não sei se alguém já viu falar assim, né? Começam a chupar bala. Não é? Por quê? Eles param de fumar. A bala entra como uma âncora, né? Substituindo um vício. Deixa o vício do cigarro e passa para o vício da bala, né? Até o momento que você vai deixar o vício da bala e partir para uma outra coisa. Entenderam? Então, nós estamos sempre elegendo âncoras na nossa vida. Âncoras mais âncoras, né? Por isso que os espíritos falam assim, você poderia trabalhar na campanha do quilo. É uma âncora. Aqueles prepotentes, né? Aquelas pessoas, muitas vezes, difíceis em termos de poder, de riqueza, e que os espíritos observam esse substrato a nível do id, não é? São substratos inconscientes. Os espíritos aconselham para estas pessoas a campanha do quilo. Aconselham para outros a evangelização infantil, aconselham para outros o passe, aconselham para outros o trabalho da oratória espírita, de uma série de coisas, mas isso são medicações, são efeitos terapêuticos que ocorrem no psiquismo como âncoras para a gente poder fazer esta elevação. Tranquilo, gente? Jairo, não é? Eu não aconselho os processos da regressão. Eu não aconselho. Não, aqui no caso foi um trabalho espontâneo. Eu não submeti essa pessoa a uma regressão. Essa regressão foi espontânea através do sonho. Todas as vezes que você começa a mexer em alguma coisa, você entra nesta regressão automática. Por exemplo, tem gente que fala assim, engraçado, o evangelho lá de casa é viciado. Toda vez que eu abro o evangelho, só sai no capítulo tal. Não é assim? Não tem gente que reclama assim? Não é? Por quê? Aquele capítulo tal do evangelho, ele é um fator hipnótico, regressor. Porque quando você abre o evangelho no capítulo amai os vossos inimigos, não é que você lê uma vez, duas vezes, três vezes, o capítulo amai os vossos inimigos, ele é uma âncora, e ele mergulha em campos profundos do id, e você começa a sonhar coisas que você não lembra, e você não observa, mas você melhora. Entendeu? Você não observa, mas você melhora. Por quê? Porque ele, amar os vossos inimigos, ele vem aqui, pinça uma figura da inimizade, traz para cá, essa figura é sua filha, ou seu filho. Aí o evangelho faz assim, pá, e vai aparando. Quando você assusta, passaram 3 anos, 4 anos, e a sua relação com aquela pessoa já é completamente diferente. Entendeu? Houve uma regressão, mas uma regressão espontânea. Nós voltamos já com o médium Jairo Avelar, nos falando a respeito da visão espírita sobre o superego, o ego e o id.